A Três Tentos é uma empresa do setor agro com um gigantesco potencial. Mas por que eu acho que ela tem um potencial tão grande? Bem, primeiro, porque ela é uma empresa em crescimento, ela vem abrindo novas lojas, ela é extremamente lucrativa, ela consegue crescer até um certo ponto com capital próprio, ou seja, sem ficar contraindo dívida de tão lucrativa que ela é, e ela atua atualmente muito no Rio Grande do Sul e ela vai querer expandir suas operações para o Mato Grosso, o que pode trazer muito potencial para a empresa. Sem falar que ela está num preço extremamente barato, considerando o potencial e a qualidade que a empresa tem hoje. Gente, eu só gostaria de pedir para todo mundo que estiver assistindo o vídeo e gostar, para, por favor, se inscrever no canal, que esse é o tipo de vídeo de uma empresa super bacana que vai ter tipo 40 views, porque não é um assunto muito buscado. Então, se eu puder dar essa força no canal para a gente continuar fazendo aqui os vídeos que eu acho importante, não do que as pessoas mais querem assistir, seria muito bom. Mas agora vamos aqui para as linhas de receita da Três Tentos. Ela foi fundada em 95 e, como você pode ver aqui, com o tempo ela foi atuando em mais setores do agronegócio. A gente vai mostrar isso um pouquinho melhor no próximo slide, mas a Três Tentos ela veio para a Bolsa de Valores para buscar capital para fazer a sua expansão no Mato Grosso. Lembrando que ela atua atualmente na região sul do país, mais especificamente no Rio Grande do Sul, e agora ela quer ir para o Mato Grosso com algumas lojas, e para isso, obviamente, ela precisava de dinheiro e fez o que motivou a Três Tentos a abrir capital na Bolsa de Valores. Vale lembrar também que ela atua em várias partes da cadeia produtiva do agronegócio, como mostra esse slide aqui. Então você tem as sementes, os fertilizantes, os defensivos agrícolas e os outros produtos que o produtor agrícola precisa comprar. A Três Tentos é a empresa que vende esses produtos para ele. Ela atua meio que no setor de varejo agrícola, mas varejo agrícola é um termo meio ruim, a gente vai explicar isso um pouquinho mais tarde. Fora isso, ela tem um centro de pesquisa e consultores especializados. Como assim? O produtor que compra na Três Tentos, ele não compra lá só pelo preço. Ele compra porque também tem um centro de pesquisa junto e tem profissionais que vão auxiliar ele à utilização de melhores técnicas de cultivo das plantas. Isso é um diferencial muito importante da Três Tentos, porque ela consegue então fidelizar o seu cliente. Tem que falar também que aí o produtor rural vai comprar esses insumos na Três Tentos, vai lá, vai plantar e depois, quando ele tiver a produção, que vai ser a originação de grãos, a Três Tentos ela compra a produção dele. Ou seja, ele volta com o vínculo da empresa. Ele compra os insumos e ele vende a produção dele para a Três Tentos. A Três Tentos tem uma capacidade de armazenagem de mais de 90 mil toneladas de grãos e esses grãos são ou feitos para trading, ou seja, eles são vendidos aí a um preço um pouquinho mais caro pela Três Tentos, ou seja, ela compra um pouquinho mais barato do produtor, vende um pouquinho mais caro ou para exportação ou para o mercado interno, ou também ela pode mandar para a indústria, que aí é uma outra área que ela atua. Nessa indústria, geralmente a soja, ela vai macetar essa soja, vai moer ela e vai gerar de um lado o farelo de soja. O farelo de soja ele é muito utilizado para fazer ração de animais e também vai gerar óleo e biodiesel, o que aí são áreas muito interessantes. O slide aqui ele mostra melhor aonde a Três Tentos atua. Então você tem a produção de insumos, que a Três Tentos não atua, você tem a venda de insumos, que é onde ele atua, e você tem a plantação, que é onde está a maior parte do risco e a maior parte do capital. Como assim a maior parte do risco e do capital? Você tem risco da plantação de clima, você tem risco de quebra de safra, você tem risco do preço de grão, você tem vários riscos. E a Três Tentos ela não participa desse risco. Esse risco ele é só do produtor. A Três Tentos apenas vende os insumos para o produtor e depois compra a produção. Sem falar que aqui nessa parte de plantação você precisa ter a terra, não é mesmo? A terra não é barata. Boa parte do capital necessário para a produção do grão, a Três Tentos ela simplesmente terceiriza entre muitas aspas, para a parte do produtor, porque aí ela não precisa ficar comprando terra, que é muito caro. E também ela vai atuar na parte de compra de grãos, ela vai conseguir comprar um pouquinho mais barato do produtor, vender um pouquinho mais caro depois, isso aqui vai gerar um lucro interessante para a Três Tentos, e também ela tem o processamento de grãos, que vai fazer o farelo e o óleo. Falando de outros riscos que a Três Tentos não participa, ela não tem o risco de varejo. Então, por exemplo, quando a economia está ruim, a Selic está alta, as pessoas não param de plantar soja, elas plantam normalmente. Então, isso não é um risco que a Três Tentos tem. Apesar dela ser do setor de varejo do agronegócio, esse varejo ele não impacta os riscos normais do varejo. Não é diferente você comprar um fertilizante, você comprar uma Brastemp para lavar sua roupa. Então, aí, isso faz com que mesmo com a economia ruim, a Três Tentos continue aí tendo resultados muito bons. Sem falar que a economia agro é basicamente um universo à parte dentro da economia brasileira, não é mesmo? Aqui eu coloquei uma foto de uma loja para você ter noção de como seria uma loja da Três Tentos. Seria uma loja escritório, onde aqui vai ser a consultoria, vão ser feitas as vendas. Ela tem um estoque e um armazém aqui, onde ela armazena os produtos, e ela tem os silos para armazenar a produção.
Atualmente ela tem 48 lojas, tanto no Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A grande maioria no Rio Grande do Sul, apenas 3 dessas lojas são no Mato Grosso. Atualmente ela tem mais de 130 consultores, ou seja, essas pessoas especializadas que ficam aí dando ideias de melhoria do plantio para esses produtores. São mais de 18 mil clientes que são fixos na 3Tentos, ou seja, eles têm cadastro, eles compram recorrentemente, e o CAGR de crescimento da empresa é de 30% nos últimos 10 anos, realmente aí é um número gigantesco. Falando agora um pouquinho do panorama de segmento de grãos, o produtor na prática ele compra os produtos da 3Tentos e ele pode, se ele quiser, pagar com grãos. Obviamente a 3Tentos só vai aceitar receber em grãos se ela tiver um bom desconto no preço do grão, correto? Então ela tem capacidade de armazenagem desse grão, de transporte desse grão, então ela tem ferrovias que ela tem parceria de transporte e aí, obviamente, ela consegue pagar um pouquinho mais barato do que o preço de mercado com o produtor. Falando agora um pouquinho sobre o destino do grão. O trigo e o milho que ela compra, só que lembrando que no Brasil geralmente se planta trigo, milho e soja, é difícil você ver uma outra cultura em larga escala diferente dessa. Bem, o trigo e o milho não tem muito processamento que possa ser feito neles, de forma fácil, como é o caso da soja. Então eles vão direto para o mercado externo ou para exportações. Já no caso da soja, não, 80% da soja vai para a indústria. E a indústria é da própria 3Tentos. E aqui vale ressaltar que por que só 80% e não 100%? A indústria consegue margens melhores do que a venda da soja bruta. Mas ela tem que vender 20% da soja que ela tem porque ela não tem fábrica suficiente para processar tanta soja. Atualmente, vale destacar que a 3Tentos vem construindo uma nova fábrica que vai ficar pronta, se eu não me engano, no ano que vem, que vai dar capacidade para a produção desses 20% aqui. Bem, essa soja, então, aqui, ela acaba indo para a indústria. Na indústria, ela vai se tornar o farelo de soja, que vai tanto para o mercado doméstico quanto para a exportação, quanto o óleo de soja, que vai para a produção de biodiesel. Falando do crescimento ao longo do tempo, aqui a gente consegue ver o crescimento por linha de receita. Então a parte cinza seria a parte da indústria, a parte mais azul escura seria os grãos e a parte azul clara seria dos insumos. E você consegue ver que as 3 linhas vêm crescendo. E você pode ver que ela tem um CAGR, ou seja, um crescimento de ano contra ano de quase 30%. Você pode ver que daqui a parte da indústria é a que cresce mais, seguidamente da parte de insumos e, por último, a parte de grãos. Realmente a parte de grãos cresce pouco, porque essa diferença entre o preço que ela compra do produtor e o preço que ela vende para a indústria ou para o mercado interno e externo realmente não é muito grande. Quando a gente olha o lucro bruto da empresa e as margens, a gente vê um negócio muito interessante, porque como ela não participa da produção, ela não tem esses problemas do clima e ela também não tem problemas de preço de commodity. O preço da commodity ela pode subir, ela pode cair e para a 3Tentos tudo segue igual. Isso faz com que ela tenha um crescimento muito constante. Isso faz com que mesmo em períodos ruins de preço da commodity, ela consiga aí bons resultados e manter as margens relativamente estáveis. Quando a gente olha o lucro líquido e as margens, a gente vê que o lucro líquido vem crescendo e a margem vem sendo mantida. É muito importante a margem ser mantida porque empresas de crescimento têm uma tendência de se tornarem menos rentáveis conforme vão crescendo, o que não é o caso da 3Tentos. Quando a gente olha o ROI e o ROIC da empresa, que são medidas de rentabilidade, a gente vê que a rentabilidade da 3Tentos é absurdamente alta, na casa aí do ROI, na casa dos 40%, 50%. Pois bem, agora antes de falar do grande plano de expansão da empresa, a gente vai falar um pouquinho sobre os preços que ela vem sendo negociada. A 3Tentos ela vem sendo negociada a menos de 10 vezes o lucro, o que na minha opinião é extremamente barato. Isso considerando que a empresa não tem dívida. Ah, como assim? Ela conseguiu muito dinheiro do IPO e ela está usando esse dinheiro para fazer a sua expansão. Ou seja, ela não tem dívida. Se ela quisesse, ela tem na verdade um pouquinho só, mas se ela quisesse pagar, ela teria dinheiro em caixa para isso. Então, ao meu ver, a 3Tentos está num preço extremamente interessante. Sem falar, obviamente, que a gente não está nem considerando o grande plano de crescimento que ela vem aí desejando. Aqui ela tem atualmente 48 lojas e ela sonha em abrir 6 lojas em 2022, isso no Rio Grande do Sul. Ela quiser abrir 6 lojas nesse ano, 5 no ano que vem, depois 4, depois 1. No total vão ser 16 novas lojas até 2025. Ela vai cobrir mais de 132 cidades novas que ela não cumpre. Vale destacar que o cronograma está acelerado, já que ela já abriu 7 lojas no ano de 2021. Agora falando sobre a outra frente de crescimento da 3Tentos. A empresa ela quer abrir novas lojas no Mato Grosso, que é uma região inexplorada ainda para a empresa.
Para isso, ela está com estratégia de abrir bem devagarinho. Poucas lojas, só 2 por ano, em total vão ser 7 lojas até 2025. Então ela está indo bem devagar. Por quê? Porque ela não precisa ir rápido. Ela não tem um grande concorrente que pode tomar a região. Ela não tem grandes problemas que façam com que ela precisa fazer isso de forma rápida. Não, ela pode ir devagarinho, vendo a rentabilidade das lojas, vendo se é mais, se é menos do que o Rio Grande do Sul, indo com calma, devagar e vendo se vai dar certo ou não. O que dá aí muita tranquilidade para o investidor. Por isso que esse ritmo tão desacelerado da empresa, ela não está correndo, ela não está com pressa para nada, ela está indo fazendo no tempo dela. Bem, aqui a gente pode ver a evolução de abertura de novas lojas. Em 2015 ela tinha 22 lojas, em 2025 ela quer ter 70 lojas, sendo 55 lojas já maduras e 15 lojas em amadurecimento. Vale destacar essa parte aqui também, que é a área coberta da empresa. São quantas cidades próximas que ela consegue vender os seus insumos e comprar a produção. Aqui, em 2021, a gente tem 6,7 milhões de hectares, mas em 2025 ela quer subir para 17 milhões de hectares, o que vai fazer aí uma grande rentabilidade para a empresa, se a empresa conseguir manter aí a sua rentabilidade. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo.